Tudo bem com vocês, alunos aí da ECO que estão nos acompanhando nessa forma remota, como a gente tem conseguido nesse tempo de pandemia, né, trabalhar nossos conteúdos, as nossas aulas. Eu quero me apresentar para vocês aqui no nosso canal do YouTube do Estrangeiro. Eu sou um dos pós-graduandos que coordenam esse projeto, juntamente com o professor Mohamed El-Haj. Meu nome é Otávio Ávila. Eu sou doutorando da Escola de Comunicação e pelo menos nessas 3 próximas aulas, eu que vou trabalhar com vocês esse tema do Stuart Hall, do livro Cultura e Representação. Hoje, especialmente, a terceira aula, que eu vou colocar aqui já para vocês. Eu trouxe uns slides e aí vocês vão poder ter acesso a ele também. E aí, conforme eu for falando, vou ficar aqui no cantinho e nós vamos conversando a partir desses slides que eu vou compartilhar aqui com vocês na tela, tá bom? Vou compartilhar aqui, fazer o modo, vou reproduzir, tá? É o seguinte, então essa tela aqui que eu estou compartilhando com vocês, Teoria da Comunicação 3, a nossa disciplina do semestre, né? Vocês têm o nosso contato, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma dúvida, conversar, né? Fiquem à vontade para a gente poder bater um papo, tá bom? Acho que vale a pena também comentar que minha pesquisa de doutorado, ela está voltada para a pesquisa sobre os imigrantes na comunicação intercultural, a partir da apresentação de alguns imigrantes em redes sociais, na internet, especialmente redes sociais como o YouTube, né? Então, imigrantes que se apresentam das redes sociais no Brasil, né? Na comunidade ou na sociedade acolhedora, né? que os acolhe. E aí isso passa muito pela ideia de representação, né? Tem uma questão simbólica bastante interessante. Nessas 3 próximas aulas agora a gente vai falar não só de representação, de códigos, e a gente vai acabar entrando também em temas da semiótica, Saussure, Roland Barthes. Então a gente vai, nessas próximas aulas, eu vou acabar conversando isso com vocês. Hoje, representação, sentido e linguagem, compartilhando códigos, teorias da representação. Eu vou começar já com a teoria da representação, embora no livro do Stuart Hall ele coloque isso mais para o final desse capítulo, mas eu achei interessante já falar de início, né? Eu já vou colocar os 3 aqui. Ele vai apresentar, a princípio, 3 teorias da representação, né? Uma primeira que tem uma característica reflexiva, né? Dando a entender que a representação ela é como se fosse um espelho, um reflexo da própria realidade, né? Então, a representação, eu coloco aqui, tem o exemplo, né, de uma das autoras que ele cita no livro. Uma rosa é uma rosa, então não há muito o que discutir, né? O que tentar. Eu tô meio olhando assim, viu, gente? Só para comentar com vocês, porque não é quem a gente não dá sempre aula online, não trabalha com conteúdo EAD, a gente não é um EAD isso, mas enfim, eu fico às vezes olhando para minha cara aqui, mas que está do lado, mas eu vou tentar olhar para vocês aqui também e para a tela, obviamente, né? Uma rosa é uma rosa, ou seja, esse conteúdo ele é um conteúdo mimético que vem da mimesis, né? O que é essa ideia do meme, né? Da mimesis, da mimética? É aquilo que é copiado plenamente, né? Aquilo que é espelhado da realidade. Então, a rosa, dentro dessa teoria reflexiva, essa imagem da rosa, ela reflete exatamente o que é a rosa. O que ela vai... qual vai ser a crítica e onde que ela vai ser incompleta na perspectiva do Stuart Hall e na perspectiva construtivista que a gente vai ver adiante, é que ela não representa a totalidade das rosas, né? Uma rosa é uma planta, é uma flor, né? Que há inúmeras rosas, tem rosas vermelhas, rosas brancas, né? Rosas com muitas flores, outras com espinhos, outras com menos espinhos. Essa rosa aqui, por exemplo, que está na imagem, não estou vendo espinho nenhum, né? Ela é bastante vermelha. Há inúmeras tonalidades de rosas, há inúmeros tamanhos, né? Enfim, isso é uma representação, né? Ela mimetiza, ela reflete um tipo de rosa, mas não todos, e assim que ele vai dizer da sua incompletude também. A intencional, ela vai partir de uma imposição do enunciador. Para mim, talvez seja mais
é a teoria da representação até que ele menos exemplifica, né? Que ela vai partir de uma ideia de que é o enunciador, ou seja, aquele que diz, ele vai tentar impor, tentar convencer aquele pelo qual ele está conversando, né? Com ele está entrando em diálogo, de que aquela representação daquilo é o ideal. E imagino que, por exemplo, seja muito das perspectivas de convencimento, né, de abordagens que propriamente partem dessa ideia de um convencimento, mas que você pega um significado e tenta incorporar determinado objeto àquele significado, que obviamente vai ser diferente para outras pessoas. Por exemplo, o que é elegância, né? O que é luxo, o que é bonito ou o que é bom. Então, todas essas ideias, elas vão... Pensem na indústria cultural, né? Pensem em todos os aparatos culturais, todas as imposições, né? Que se tentam fazer a partir de diferentes gostos, que nem sempre se conseguem construir. E aí é construtivista, né? Onde a representação ela vai ter um caráter público, né? E social da linguagem. Então, se compreende todas essas nuances que a gente está comentando aqui, que eu falei da reflexiva, da intencional, como teorias incompletas da representação, né? E as coisas, e não que não que a teoria da construtivista ela diga que as coisas não existem, né? Que tudo é simbólico, que tudo é construído. Não, entende-se que a rosa existe, que ela é material, né? Que a rosa é um objeto material que está na realidade, que está na natureza. Mas elas em si não significam, né? O que vai significar são os próprios indivíduos, nas culturas em que eles estão, né? Nos sentidos que se depreendem disso, né? Então, a significância de uma rosa, né, para além da sua realidade ali, daquele objeto, de todas as rosas que existem, outros muitos sentidos vão ser extraídos disso. Então, o caráter construtivista que a gente vai falar aqui, que é esse caráter público e social da linguagem, né, e de construção de sentido. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa ideia, e eu vou fazer uma parada nesse livro aqui da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais, né, do Stuart Hall, que saiu pela editora da UFMG, e a professora Liv Sovic, que é a professora da UFRJ. Ela é organizadora, é um conjunto de textos que talvez seja um dos principais, ou se não o principal livro do Stuart Hall, pelo menos que a gente tem aqui no Brasil, né? Vamos lá. Vamos pensar, né? Agora vamos dar uma paradinha na representação e vamos pensar no que ele vai falar sobre essa construção de sentido. Num dos capítulos desse livro, da Diáspora, eu até coloquei como sugestão de literatura, de bibliografia para vocês, ele vai falar de codificação e decodificação, né? Essa relação está sendo feita lá com a teoria, com aquele sistema tradicional da comunicação, né? Do Laswell. Então, o emissor envia uma mensagem para alguém a partir de o emissor envia uma mensagem para alguém a partir de um canal, e isso pode, mais para frente, vai se desenvolver a ideia de um feedback, de um retorno, né? O que o Stuart Hall está falando aqui? Ele vai falar que existe uma produção de uma mensagem, produção de sentido, vai acontecer uma distribuição, obviamente, por meio de comunicação, por mídias, enfim, por tecnologias, e é interessante a gente pensar que o Stuart Hall, como representante culturais, basicamente não, mas muito fortemente os estudos dele vão estar ligados aos meios de comunicação, né, as formas de representação das mídias, e aí vocês vão ver isso também durante esse livro, né? E essa produção, por que a produção ela aparece no início e no final? Porque toda produção que acontece no início, que é distribuída a outros a receptores, será redimensionada por esses receptores a partir dos sentidos adquiridos por ele, e eles reproduzirão, né? Ou não vão reproduzir no sentido de simplesmente mimetizar, como eu estava falando, aquela mensagem que chega, mas de produzir e tornar um novo produto, né? Então, essa produção ela acontece pela parte do emissor e também por parte do receptor. Por que eu estou colocando aqui entre aspas? Porque o receptor também passa a ser emissor. Então, essa ideia de emissão ela acontece o tempo inteiro, fazendo com que a ideia tradicional da comunicação, na verdade, não seja uma linha, mas seja um circuito cíclico, né? Onde a produção, a distribuição e a produção tornam acontecer
em constantes momentos. Isso é muito possível da gente observar a partir, né? Hoje, não tinha mídia social na época dele, mas hoje a gente consegue ver isso de uma forma até mais clara. Deixa eu ler isso daqui para vocês, né? Dessa parte, desse trecho aqui do livro da diáspora. O processo necessita de seus instrumentos materiais e conjuntos de relações sociais, que também são produções, né? Para a produção, mas é sob a forma discursiva. As práticas sociais, que são práticas sociais que a circulação, vejam aí a palavra circulação, se realiza, bem como sua distribuição para diferentes audiências. Né? O que é interessante o que eu queria destacar aqui é que o Stuart Hall vai falar que a forma discursiva, ela é uma prática social. Olha que interessante, porque a ideia de prática social é bastante trabalhada pelo Bourdieu. Eu até trouxe aqui uma anotação de aula que eu dei para a turma do ano passado. E olha só, a prática social, ela se dá no espaço social, né? Então, num contexto espacial, temporal, né? Naquele espaço de existência, de vivência dos indivíduos. Se dá a prática social por comportamentos e relações, ela também é isso, né? São as formas de comportamento, as relações que se tem nesse espaço social. E o mais interessante, são práticas sociais, são comportamentos em determinado espaço social que adquirem valor, né? Ao adquirirem valor, elas se distinguem socialmente, e ao se distinguirem socialmente, elas remetem hierarquias de poder, né? O Roland Barthes, ele vai, e no livro nesse livro do Stuart Hall, ele vai falar bastante de vestuário, né? O Roland Barthes vai falar sobre isso, de moda, e aí a publicidade, a gente sabe bem, né, como ela trabalha com isso, a publicidade de roupas, como que ela vai trabalhar a ideia de luxo, do que é elegante, do que é casual, do que é feminino, do que é masculino. E vamos lembrar, por exemplo, agora do exemplo dos advogados, né? Então, por exemplo, a ideia do terno e da gravata, né, bastante utilizada pelos advogados, e quando a gente pensa nisso, a gente às vezes, vem alguém assim andando, a gente já imaginou, é um executivo ou é um advogado. Isso se torna bastante claro na universidade. Às vezes, no primeiro ano da faculdade, o cara que é do direito faz estágio, mas ele põe a roupa, põe uma gravata e ele vai para lá, né? Elemento de distinção social, né? É um valor adquirido. Aquela roupa, aquela gravata é um elemento adquirido de valor naquele espaço social como forma de comportamento social, né? E aquilo adquire um certo valor, né? Adquire uma distinção social e, evidentemente, e consequentemente, vai ser tratado como hierarquia de poder, né? Essa dinâmica de poder, eu não vou tratar muito na parte, pelo menos na próxima aula, e aqui eu vou deixar ainda em suspenso. Na sexta aula, que eu não vou trabalhar com vocês, né, mas a outra colega vai falar, que é discurso e poder. Isso vai ficar bastante evidente quando a gente for pensar que discurso também é poder, né? Então, essa forma discursiva que a gente está falando aqui, entremeada por todos esses elementos da prática social, fazem com que a circulação se realize, né? E a circulação, produção de significados, bem como a sua distribuição para diferentes audiências. Então, cada audiência vai receber isso de alguma forma, evidentemente que atravessadas por culturas, né? Pela mesma cultura, isso vai ter um efeito sempre mais próximo, mas evidentemente que isso varia, né? Isso não é geral, não é um sintoma, né? Não é uma receptividade geral para todos. Tá? Então, a ideia de codificação e decodificação é uma articulação de sentidos em práticas sociais. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês também, já vou falar sobre isso. Aqui, estava faltando esse. Né? Depois vamos ver o que significa esses pontos aí. Então, o conhecimento discursivo é o produto não da transparente representação do real na linguagem, mas da articulação da linguagem em condições e relações reais. Então, lembre disso que eu acabei de falar das práticas sociais, do espaço social, comportamentos, valor adquirido, né? Essas relações reais. Assim, não há discurso inteligível, agora vai aparecer um elemento novo, tá? Não há discurso inteligível sem a operação de um código. Sendo signos icônicos, codificados, também não haveria um grau zero de linguagem. Por isso, o realismo, entre aspas, aqui, pelo próprio Stuart Hall, aparentemente fiel à representação ou ao conceito, seria resultado da articulação da linguagem sobre o real, ou seja, resultado da prática discursiva. Fernanda, na aula anterior, já deve ter falado isso, né?
já deve ter falado, não, eu sei que ela falou, porque já no início do Stuart Hall ele fala sobre esse colocar em suspenso o que é o real. Né? Eu só quero fazer lembrar com vocês aqui, né? Ele vai falar desse conhecimento discursivo, sempre vai estar atravessado por códigos. Os códigos aqui nesse momento ainda é o que a gente é pela linguagem, né? São os códigos que nos fazem compreender as coisas da mesma maneira, ou seja, o próprio idioma ele desempenha essa função de código. Né? E aqui quando ele vai falar também dos signos icônicos, eu não sei muito, o Hall ele acaba não tratando muito desse autor, né? Como ele vai fazer com o Saussure na nossa próxima aula, com o Roland Barthes, que são dois, na outra aula, que são dois caras da semiótica, mas tem outro, né? Que é o Charles Sanders Peirce, que eu coloquei aqui no final, né? Nascido em 1839, morto em 1914, então aí do final do século XIX, no início do século XX. Ele é americano, a produção desse semioticista, o Peirce, ele vai falar dos ícones, dos índices e dos símbolos, né, como a formação do signo. O Hall não vai trabalhar muito com ele, mas é que ele fala, né, sendo signos icônicos. Então, esses signos icônicos codificados. O que o Peirce entende por ícone? Né? Isso daqui, tem mais um aqui, desculpa. Né? Isso daqui o que é? É uma árvore. Né? O que é a árvore? Né? Essa palavra aqui é o código, é a letra. A gente sabe, uma pessoa, de repente, uma pessoa que fala um outro idioma, né, de um outro lugar, do outro lado do mundo, vai ver essa palavra aqui, A-R-V ou R-E, não vai entender que significa isso. Né? Essa é a imagem que está do lado dela. Mas todo mundo vai entender que aquilo é uma árvore. Né? Então, obviamente, o código é diferente, mas aquele ícone ali pelo Peirce é o mesmo. Né? A ideia de ícone, que aí o Peirce, acho que é mais para Peirce, vai trabalhar o signo, são nesses três elementos. Então, ele vai chamar de primeiridade, que seria o ícone, ele vai chamar de segundidade, o que seria o índice, e ele vai chamar a terceiridade, o símbolo. Cada uma dessas imagens representa um deles. O que é, então, o ícone ou a primeiridade? É essa árvore aí. É aquilo que é mais próximo possível da ideia do real. Está muito parecido com a ideia da reflexividade, né, da teoria da representação reflexiva que eu falei ali adiante para vocês. Só que ele vai falar que não se limita a isso. Né? O Peirce vai falar também dos índices. O índice é aquilo que indicia algo aparecer com o primeiro objeto, né? Aquela materialidade. Então, por exemplo, essas folhas caídas no chão, elas são... O que é? O que a gente está vendo aqui? São folhas verdes, amarelas, caídas no que parece ser um chão. Né? Agora, o que é o índice disso? O que isso nos indicia? O que isso nos remete? Que ela está próxima a uma árvore. Né? Que aqui é um elemento de natureza, de árvore. Então, esse índice aqui das folhas caídas no chão, elas remetem, né, como signo, elas são signo indício de que há uma árvore perto, né, dessa imagem, né, ou dessa realidade de índice. E agora, saindo do ambiente de árvore, de natureza, tem o símbolo. Né? O símbolo não tem necessariamente a ver com esse objeto, esse material. Esse é um exemplo que o Stuart Hall traz no livro dele. Para quem não sabe o que é isso, né, isso aqui é código Morse e é a letra V em código Morse. Né? Beleza, obviamente que não tem nada a ver com a letra V, o que isso nos remete? Eu não entendo de código Morse, não parece nada, né? Próximo, não tem nenhuma explicação que remeta à letra V. E isso também era utilizado, vejam bem, né, como objeto, como código acho que na Segunda Guerra Mundial, quando Churchill quis avisar que as forças nazistas tinham sido derrotadas, os aliados tinham ganho. Então ele colocou um V em código Morse para dizer, né, que a Inglaterra e os outros países aliados. É um exemplo que o Stuart Hall trata. Evidentemente, um signo, um símbolo que não tem a ver com a ideia. Né? Esse é só um exemplo do Charles Sanders Peirce, desses três elementos dos signos. Mas vamos continuar falando de signos agora, desculpa, né? Vamos falar agora um pouco do real. Né?
porque eu estava comentando aqui com vocês, dessa aparência fiel, né? Ou seja, uma aparência fiel não necessariamente está próximo ou esteja ligado ao que é real, né? Então, aqui o real vai ser colocado, né, na semiótica, o real ele vai ser colocado em dúvida, ele vai ser posto em suspensão, porque mesmo essa árvore aqui que a gente está vendo, do Peirce, ela não é a árvore real, ela é uma representação dela, né? E a árvore pode ser de diferentes maneiras, né? Isso é um elemento, uma tipificação da árvore, mas não é o real da árvore. Então, o que seria o real, né? Como é que a gente vai distinguir isso? A gente vai ver que ele vai trabalhar pela ideia das aspas, do que é real, né? Então, o lugar desse real, para 5 pensadores, para a gente saber de onde que vem, né, essa tradição da semiótica para o pensamento contemporâneo, né, da modernidade e também da ciência da comunicação. Isso começa lá com Platão, né? Todo mundo no ensino médio, quem estudou um pouco de filosofia, vai saber do mito da caverna, né, do Platão, né? Então, como é que se encontra, né, em Platão, como é que se encontra a realidade, o real? Apenas no mundo das ideias, né? O Platão ele vai trabalhar esse mundo das ideias como uma forma quase inacessível, né, ligada ao transcendente. Isso no mito da caverna seria aquele que consegue sair da caverna, onde só se vê as sombras e consegue ver a imagem real, né? E aí ele vai falar disso, né? Então, toda representação, olha aqui, toda representação ou imagem, ele vai trabalhar com a ideia de imagem, mas ele está querendo dizer a representação é de uma ordem virtual. Tudo que a gente vê, ou seja, as sombras, porque estamos todos imersos na caverna, essas imagens que nós vemos são todas sombras. E sendo sombras, elas não são imagens reais, né? E esse real, ele só se vê pela transcendência que nos é quase inacessível. Ao mesmo tempo, vale lembrar, o Platão entende que existe um real, mesmo que esse real seja quase inacessível a todas as pessoas. Essa vai ser a crítica do Kant, né, do Immanuel Kant, né, de 1724 a 1804, né, um filósofo bastante importante que vai definir, ou pelo menos influenciar bastante a forma como a gente vê a ideia de real na modernidade, né? Ele vai fazer uma crítica sobre essa aparência de realidade, ou seja, essa forma que a gente só consegue praticamente ver a realidade a partir das aparências, né? Que é aquilo que o Platão vai afirmar, né? E aí por ela ser independente e distante de nós. Esse é um elemento interessante. No Platão, a realidade ela está longe, ela está no transcendente, ela não pertence a nós. A realidade ela existe à parte de cada um de nós. E a gente precisa buscar essa realidade para conseguir encontrá-la, né? O Kant ele vai dizer que não é bem assim, né? A realidade é a forma pelas quais as coisas se apresentam, pertence à ordem do fenômeno, da manifestação do sensível, né? E aí tem um livro bastante importante do professor Muniz Sodré que vai falar das estratégias sensíveis, né? Desse sensório, da vida vivida, da experiência, do fenômeno. Então, a realidade ela não está longe, né? Mas ela está ela em si, ela não é um objeto inalcançável ou estático, mas ela é a forma pelas quais as coisas se apresentam, né? Ou seja, se determinado eu moro aqui no Rio de Janeiro, você também que está assistindo, né, e que é aluno da ECO, também provavelmente mora no estado do Rio de Janeiro. A realidade de cidades, a gente vê isso todo dia nos jornais, é diferente para cada um, né? Qual é a realidade? Eu me pergunto para você, qual que é a realidade do Rio de Janeiro, da cidade para você? As pessoas me perguntam, eu falo assim, olha, para mim é tranquilo, sou branco, sou da classe média, moro na Tijuca, um bairro da classe média, né? Num centro, perto de metrô, para mim é tranquilo, seguro, agora está com a Tijuca presente aqui, para mim é tranquilo. Agora, a realidade, ela muda a partir das perspectivas, das percepções de cada um, né? Isso a gente vai ser bastante claro, é o Kant que começa a dizer isso. O Freud, vocês sabem, né, ele vai falar muito da ordem do desejo, e aí na psicanálise do Freud, a realidade ela é pensada na forma psíquica, atravessada pelo seu próprio desejo. Melhor do que explicar é comentar um pouco dessa crônica que chama El Sur, ou O Sul, né, do Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino, grande do mundo, né? Essa crônica do Jorge Luiz Borges, que não é muito grande, ela é pequenininha, dá para ler rapidamente, assim, é a história de um homem que ele sofre um acidente doméstico e machuca muito a cabeça dele. E aí, durante a crônica, ele vai fazendo coisas muito interessantes, assim, né? Que beiram o extraordinário,
assim, coisas que não se faz normalmente, brigar num bar e ter experiências muito, muito fortes, muito intensas. E aí o que a ideia da crônica no final e que nos deixa com a pulga atrás da orelha, e eu não vou falar tudo para vocês, né, para vocês poderem ler, é se isso que ele estava vivendo era a realidade mesmo, ou se era da ordem da psique, porque ele tinha batido a cabeça e ele estava morrendo. Então, naquele pré-morte, ele estava vivendo, né? A cabeça dele estava produzindo todos aqueles desejos, né? Mas isso na crônica soa como a nós nos apresenta como parte do real, porque não há uma dissociação. O Jorge Luiz Borges não faz essa dissociação. Agora começou um sonho, até porque ele não quer deixar isso claro se é sonho ou não. Então você vai lendo a história e depois você vai se tocando aos poucos se aquilo é ou não a realidade, que é muito da perspectiva freudiana. Eu daria uma sugestão para vocês, quem se interessar, é escutar, assistir os vídeos do professor Christian Dunker, que é psicanalista, e trabalha mais na perspectiva do Lacan, não na perspectiva do Freud, mas ele vai falar muito bem sobre isso. Esse conto ele não fala, foi eu que conhecia ele e também dou como dica para vocês. Na filosofia do biólogo Humberto Maturana, da qual eu conheci pelo Mohamed El-Haj, que gosta dele, ele é o único desses ainda que está vivo, nasceu em 1928, os acontecimentos são experiências primárias, né? E só existem mediante a relação mental. Veja que agora já não tá, a realidade, o real já não está mais longe do indivíduo, mas está propriamente dentro dele. É uma inversão completa a ideia do Platão, né? E para ele não existe realidade exterior, vejam bem, né, ao cérebro. E por isso trata-se de uma realidade, não da realidade, como se existisse apenas uma realidade, mas de uma realidade, né, construída, formada, produzida, os modos de acesso à realidade que cada homem tem, né? Muito parecido com a ideia do Kant, mas aí o Humberto Maturana vai trazer as relações mentais, ele é um biólogo, né? O Maturana que vai, junto com o Niklas Luhmann, eu nunca sei quem é o verdadeiro autor da expressão, né, do conceito de autopoiesis, que também é uma expressão bastante importante na obra do Humberto Maturana, mas também vai falar dessa realidade, dessas diversas realidades que se formam na mente de cada um. E o Baudrillard, o Jean Baudrillard, né, um pós-moderno, filósofo super importante dos tempos contemporâneos, né, faleceu aí há pouco mais de 10 anos, né, para ele já vai ser mais, me parece, mais radical ainda, porque ele vai falar que nem é possível conhecer o real, mas apenas representações de representações, que ele vai chamar de simulacro. De alguma forma, ele se aproxima do Platão, porque o simulacro me parece ser as sombras que o Platão fala, né? Ou seja, representações das representações. Mas diferente do Platão, que diz que a realidade está na transcendência e que é quase impossível conhecê-la, mas ela está lá, né? Pensar de toda a proeminência de um pensamento religioso, cosmológico, né? Nos gregos, o Baudrillard não, ele vai falar que a realidade ela não existe, não é acessível, não é possível conhecê-la, né? Numa ordem completamente abstrata. Tá bom? Então, esse é nesse lugar que a gente está discutindo o que é a realidade. E aí a gente vai ter um outro elemento, que é de pensar a naturalidade do código, do código, justamente, né? Será que esse código ele se apresenta de forma tão clara, assim, tão, tão reflexiva, como falava os teóricos da representação, né? Uma rosa é uma rosa. Será que o real ele não interpela essa noção de código e faz com que a rosa não seja simplesmente a rosa, né? Mas ela possa ser várias rosas pelas diferentes realidades que se interpõem em cada indivíduo que recebe, em cada cultura que interpela o conjunto e grupo de pessoas, né? Eu não vou falar sobre tanto isso agora, porque o Saussure vai trazer uma resposta sobre isso, que é sobre a arbitrariedade do signo, né? Então o Saussure vai falar que o signo ele é arbitrário. A próxima aula eu vou falar, não vou falar agora, mas em síntese, né? O sentido ele não vai vir do signo, ele vai vir do código, tá bom? Deixa eu ver aqui se está. Queria mexer aqui na minha imagem, não sei se estava atrapalhando o slide aqui, mas vamos lá, né? Aguentem aí sobre isso, sobre essa arbitrariedade do signo, que a gente vai falar ainda nessas próximas aulas, tá bom? E como se constrói a representação, né? Se a representação ela é construída, né? Como é que ela se constrói? O que o Stuart Hall vai dizer na sua ideia?
né, que ela vai ser construída pela produção de significados, né, que é organizada por mapas conceituais, ou seja, todo o conjunto de contextos e conceitos das nossas, pela linguagem, ou seja, a nossa linguagem, que é onde as representações são traduzidas. Por quem? Pelos códigos, né? Então, a linguagem é onde essas representações são traduzidas, né? Nesse aparato de imagens, de vocábulos, né? O Saussure vai falar em sintaxes, vai falar nas metáforas, nas metonímias, né? Então, toda essa linguagem, toda essa riqueza que faz com que a gente entenda algumas coisas e outras culturas, de repente, vão entrar em contato e não vão entender, né? Ou seja, que vai variar desses mapas conceituais, né? Dessas formas de linguísticas que são variáveis. E aí ele vai dizer o quê? Vou dar um exemplo aqui. Aguentem aí, né? Então, assim, não considerem a representação, não considera a representação dos signos o reflexo do real, né? Não é um reflexo, não é reflexivo. O sentido, e aí vejam, o sentido não está na relação do objeto real com o seu signo, né? Mas em nós, pelo nosso sistema de representação, construído e fixado pelo código, que é o que eu estou falando agora. E aí, o que é o exemplo das cores do semáforo, né? Nós todos sabemos, né, para que quando a gente olha essa imagem, esse é o exemplo do Hall também, eu vou comentar com vocês, nós todos, para elucidar o que eu estou dizendo, nós todos sabemos o que significa essa imagem, né? Essa é a imagem de um semáforo. Obviamente que esse semáforo pode ser diferente, vocês já devem ter visto que em algumas cidades os semáforos já estão virando números, né? Outros, eles não são assim verticais, eles são horizontais, então esse é um tipo ideal, né, do semáforo, mas não é único, né? E quais são os nossos... qual é o mapa conceitual do semáforo? O mapa conceitual é um tipo de objeto, um tipo de materialidade que existe nos ambientes urbanos, que servem para organizar o trânsito esse que tem cada vez mais carros nas cidades, bicicletas, pedestres, né, onde há riscos de acidente, onde há conflitos, né, onde há dinheiro envolvido, porque se você tem uma batida, você tem que assinar seguro, você tem que acionar o SAMU, você tem que acionar o seguro de vida, o seguro de carro, então você tem uma série de elementos, né, desses mapas conceituais que mostram a importância, né, desse objeto, dessa materialidade, né? E a linguagem, ela é a linguagem do pode ir, não pode ir, alguns ficam, alguns vão. E como que isso é traduzido? Através dos códigos. O que são os códigos? São as cores, né? Mas essas cores, vejam bem, agora eu já vou até explicar o que o Saussure está falando, essas cores são arbitrárias, né? Nada diz que o vermelho, a não ser as nossas próprias convenções sociais, a gente imagina, né, o vermelho é pare, né? Imediatamente o que você está fazendo. Mas em si a cor vermelha não nos diz isso. Isso é algo construído. Isso são das convenções sociais, né? E o vermelho, mas ali ele só existe, ele só tem a função da gente parar, porque junto ao vermelho tem um amarelo, que diz atenção, e junto ao amarelo tem o verde, que nos diz pode ir, siga adiante. Então, a ideia do código, né, vejam bem, esse sentido, ele tem muito menos relação do objeto real e do signo, mas muito mais o signo está relacionado às próprias relações entre eles, né? Então, o signo, esse elemento da cor vermelha, né, o signo da cor vermelha, da cor amarela e da cor verde, eles têm são elementos relacionais entre si, que vão nos dizer se a gente vai poder ir ou não. Do mesmo modo, por exemplo, o pássaro e o avião, ou um adulto de mãos dadas com uma criança. A gente entende esses elementos por associações, né? Então, ele vai dar esse exemplo no livro também, né? Então, olha esse pássaro, parece um avião, né? Ou a gente olha um avião lá em cima e fala, é um pássaro ou é um avião, né? Associações que a gente faz porque a gente conhece a gente conhece esses objetos. Então, são objetos, né? O animal também como objeto, como materialidade, com um corpo, com uma asa, e eles se aproximam. Então, vejam a associação entre eles, assim como uma criança. A gente vê, isso o Stuart Hawking não fala, mas sou eu que acho esse exemplo melhor até que do avião e do pássaro. Tem uma criança e um adulto juntos. Nós imaginamos que sejam um pai e uma mãe, né, dependendo do sexo, com seu filho. Não necessariamente vai ser, mas a gente sempre imagina que seja, né? É o nosso primeiro olhar dentro de uma sociedade construída por famílias. É isso que a gente vai ter na cabeça, né?
esses exemplos aqui para vocês verem, né, para a gente ver como é que a construção da linguagem, como ela está associada ao mapa conceitual para se construir a representação desses signos, né, para construir a ideia de representação. Eu queria comentar aqui com você, aqui, está tudo certo, né? Eu vou começar por esse Fusca azul aqui, né? E aí para a gente ver também como é que esses mapas conceituais, como é que eles trabalham, como é que eles agem a partir das culturas, né? Culturas nacionais ou culturas geracionais. Eu não sei se vocês aí nos colégios, na época, no Rio de Janeiro, ou de onde vocês vieram, mas quando eu era criança, existia aquela brincadeira do Fusca azul, né? Tem até vídeo, piada hoje que o pessoal fala, né? Então, se quando eu for adulto, eu vou comprar um Fusca azul e eu vou ficar passando em volta da escola só para ver a magia acontecer. Por que eles brincam com isso? Por que esse Fusca azul tem essa conotação de brincadeira? Por que eu quis trazer o exemplo? Porque o Fusca azul, na nossa cultura infantil no Brasil, ou pelo menos de onde eu vim, né? Se alguém não conhece a brincadeira, depois pode falar, bom, de onde eu vim não tem isso. Também a cultura, como ela muda. É a ideia de bater, né? Se você vê um Fusca azul, você está livre para dar um murro em quem você quiser, como uma forma de brincadeira tosca, né? De criança, mas, enfim, ela está presente. Então, o gato preto, né? O gato preto como sinônimo de azar, ou bate na madeira, né? Quais são as associações que o gato preto, né, em si, um gato de pele de pelo escuro, tem a ver com azar? Né? Nada, né? De uma relação, são por associações, são por convenções, são construções daquele elemento, provém de filmes, né, de histórias que aconteceram, que vão construindo essa representação do gato preto como um azarado, né? Como azarado não, azar quem tem contato com ele, ou bate na madeira, né? Eu bato na madeira para espantar o azar, né? Simpatia, não sei, o que tem a ver com, né, o que tem a ver com o bater na madeira com espantar o azar? Bem, não tem nada. Agora essas duas imagens aqui, uma imagem é do Ailton, PDF, eu vou explicar para vocês, né, que é um amigo meu, mas essa imagem também, essa primeira imagem do jacaré, vejam bem, né, eu conheci por ele. Vamos fazer uma análise dessa imagem, né? Uma análise descritiva, porque depois o Stuart Hall vai falar no que é descritivo e depois no que é analítico, né? No que é da ordem da conotação, tá? Da interpretação. Aqui, se a gente faz uma descrição, a gente está vendo um jacaré com alguma coisa na boca que não é tão perceptível o que é a princípio, né? Num lugar de natureza, que tem muitas árvores, parece que tem algumas pessoas segurando, né, sustentando esse jacaré, né? Então, essa é a imagem que a gente tem primeiramente. De repente, se alguém que não tem a mínima ideia, nós, né, brasileiros, que provavelmente não conhecemos essa lenda, que é uma lenda urbana da Angola, do jacaré Bangão, Banguão, né, da Angola, a gente vai ter esse tipo de interpretação, uma interpretação básica, né, que não constrói um sentido, há um sentido construído simbólico daquilo, né? Só que aí eu vi essa história, né, pelo Ailton, que conta, como eu faço pesquisa com imigrantes, eu fiz uma entrevista com ele muito legal, que está nesse canal aqui no YouTube também, você pode assistir, mas num dos vídeos dele ele está falando disso, né? O que ele vai comentar, né, que eu achei muito legal. Existe uma lenda, né, na época do 1930, quando Angola ainda era uma colônia. Obviamente a gente sabe dessa relação exploratória das colônias e das metrópoles, onde os angolanos eram cobrados impostos por qualquer elemento, enfim, né, alta cobrança de impostos naquela região. Eis que surgiu um jacaré na água na boca uma bolsa cheia de dinheiro, né, como se ele quisesse dizer alguma coisa para aqueles cobradores de impostos, e vão até eles. Os cobradores de impostos se matam de medo, fogem, nunca mais volta e nunca mais teve cobrança de impostos pelos exploradores, né, da colônia. E o jacaré se torna um herói, o jacaré Bangão se torna um herói para aquela região, ele vira estátua, como essa aqui que a gente está vendo, e aí ele sendo segurado pelo próprio povo. Veja o que muda o sentido simbólico, porque ele se extrapola ao próprio jacaré. É praticamente
um símbolo da independência, né? Um símbolo, não da independência oficial, mas um símbolo de independência daqueles exploradores, daqueles colonizadores que exploravam financeiramente as pessoas daquele lugar, né? Então, Caxito, que é a cidade, tem essa imagem, né? Muito menos, não se sabe se é pelo jacaré, mas se sabe que não ali não há mais cobradores de impostos de outros lugares, né? Apenas entre eles trocas que ao menos se presumem ser mais justas, né? Outra lenda que o Ailton vai falar é que eu falei do Fusca Azul, falei do Baque na Madeira, de coisas brasileiras, mas também tem coisas que a gente não conhece. A gente vê um angolano, ou a gente vai para Angola e alguém acha um dinheiro na rua e vê a pessoa dando uma cuspida no dinheiro, a gente fala, mas que coisa, por que ele está fazendo isso? Né? Beira idiotice. Para nós, para eles, e aí o Ailton vai falar sobre isso, ele falou, já fiz isso algumas vezes, né? É porque quando você acha um dinheiro, você precisa cuspir nele para ver se ele não está amaldiçoado. Se ele estiver amaldiçoado, o cuspe vai fazer a nota ferver. Ele falou assim, olha, nunca ouvi ninguém fazer história de que ferve a nota, mas as pessoas continuam cuspindo para não ter erro de ser amaldiçoada. São costumes, são hábitos, são elementos que viram parte da cultura que a gente precisa tá atento. Isso é uma parte até meio antropológica, comentei com vocês agora, mas tem a ver com as representações, do que representa, né, as atitudes, os elementos, as imagens, os comportamentos das pessoas. E aí na próxima aula nós vamos falar sobre o socir, vamos entrar mais na parte da linguagem para continuar falando sobre esses signos, tá bom? Esse é meu nome aqui, né, da nossa disciplina. Continua à disposição. Até a próxima aula. Eu vou fechar aqui o nosso material, né, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.